Olá, gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a organização da Jornada Internacional de Direito, que teve um desafio de adaptar o evento frente às crises e às enchentes e à problemática climática do nosso estado, e agradecer a oportunidade de conversar rapidamente, né, sobre o tema de desafios de uma advocacia antidiscriminatória, que se localiza num tema maior sobre direitos humanos. Eu sou Eduarda Garcia, sou mestranda bolsista CNPq do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e trabalho de maneira geral aqui, a partir do currículo, com instituições da sociedade civil, que buscam uma interlocução com o sistema de justiça a partir de casos de discriminação e demais temáticas correlatas, né. Então, nesse tempo curto que nós temos para as palestras, né, nesse novo molde de jornada, eu pretendo aqui trazer chaves de análise, né, porque a advocacia antidiscriminatória ela pode ser muitas coisas e ter muitas interfaces. Então eu pretendo focar aqui em casos de episódio de violência interpessoal que envolvem discriminação direta, seja ela implícita ou explícita, porque a partir de uma discussão maior sobre relações raciais no Brasil, a gente tem um acúmulo teórico já no estado da arte a respeito dessas discussões de que a discriminação no Brasil ela não se dá somente de uma forma direta e explícita, mas sim a partir de mecanismos implícitos, né, estruturais e estruturantes também. Então, aqui eu vou focar em episódios de violência interpessoal direta, né, e isso pode se desdobrar também dentro de uma advocacia antidiscriminatória em casos de violência policial, em casos de erro judicial, a partir de, por exemplo, reconhecimento fotográfico, falsas memórias de vítimas de crimes que procedem reconhecimentos nas delegacias a partir de fotos, né, e como muitas vezes pessoas negras acabam sendo alvo desse tipo de reconhecimento, pessoas negras que não têm nenhum tipo de participação dos delitos investigados, né? E todos esses casos, dentro desses marcadores, né, de uma parte do que pode ser a advocacia antidiscriminatória, se organiza em torno da interlocução com o sistema de justiça para políticas de reconhecimento, responsabilização e reparação das vítimas. Então, aqui hoje, eu gostaria de trazer o caso Neuza Santos, né, que é um caso que, pela primeira vez, o Brasil admitiu perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos que violou os direitos humanos de duas mulheres negras que foram vítimas de discriminação racial ao se candidatarem a uma vaga de emprego em 1998. Então, é um caso bastante marcante, né? O primeiro caso de discriminação no trabalho que chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E um caso já de uma outra época, né? Não uma época tão contemporânea quanto agora, mas que é bastante simbólico e tem algumas nuances, né? A primeira delas é que as vítimas, Neuza dos Santos e a Gisele Ana Ferreira, relataram que ao chegarem para a entrevista numa vaga de emprego, foram informadas de que a vaga já estava ocupada. Porém, logo depois, inclusive conversando com uma amiga que também teria se candidatado e passado a vaga, foram informadas e descobriram que uma mulher branca foi contratada para o mesmo cargo e que foi contratada posteriormente a elas terem sido informadas de que não havia mais vagas, evidenciando, portanto, uma conduta discriminatória direta a partir de um tratamento desigual dessas candidatas, né? Então, em 27 de 3 de 98, as vítimas apresentaram denúncia por discriminação, inclusive relatam a partir do entendimento do caso, inclusive nós nos habilitamos como amicus curiae, nesse caso, perante a CID. Então, esse é um caso que tem muitas nuances, né? Mas aqui, de maneira geral e sintética, eu trago que, inclusive, tiveram dificuldade de reportar esse caso nas delegacias e obter uma política de reconhecimento e acolhimento das próprias instituições do Estado e do sistema de justiça perante o que sofreram, né? Então, depois de o Ministério Público ter oferecido a denúncia, né, criminal, depois de uma semana, o juiz, portanto,
proferiu uma sentença de absolvição do acusado, e o recurso dessa sentença de absolvição demorou quase 4 anos para tramitar, no momento em que o tribunal manteve, né, a sentença, reformou, na verdade, a sentença condenando o réu a 2 anos, mas na tramitação dos recursos foi declarada a extinção da sentença por prescrição. Então, não houve o reconhecimento e a responsabilização dos responsáveis, muito pela demora na prestação jurisdicional. Então, o caso foi levado em 2017 para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, caracterizando a impunidade, a morosidade do sistema judicial brasileiro em lidar com essa situação. Né? Então, a manifestação da Corte foi no sentido e fundamentada nos dispositivos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, basicamente o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, que tratam do direito à razoável duração do processo e o direito de acesso à justiça. Né? Então, é um caso paradigmático, dentre inúmeros casos que eu acompanho, né, que as instituições da qual eu faço parte acompanham, e acho que é interessante trazer uma outra chave de análise a partir da Lei 14.532 de 2023, que é uma lei bastante recente, que alterou a Lei CAO, que é a lei que trata dos crimes de preconceito de raça e de cor no Brasil, e, em primeiro lugar, se trata de um aperfeiçoamento legislativo para dar conta do que e de como hoje a discriminação racial se manifesta, né, no Brasil. E ela foi uma legislação que partiu muito de uma comissão de juristas negros instaurada no Congresso Nacional em 2020 e que apresentou um relatório em 2021 muito completo, né, e muito extenso, inclusive, para aperfeiçoamento da legislação antirracista brasileira, que gira em torno de uma série de pontos, dentre eles as legislações criminais. Então, culminou, né, esse relatório foi disponibilizado em 2021 e culminou, portanto, na lei em 2023, uma lei que alterou, propôs uma série de alterações na Lei CAO. Então, acabou aqui trazendo um pouco dessas inovações legislativas, incluindo a injúria racial na Lei CAO, porque a injúria racial estava prevista somente no Código Penal, e o crime de racismo previsto na Lei CAO, então acabou incluindo a injúria racial na Lei CAO, aumentando a pena em abstrato para reclusão desse crime de 2 a 5 anos, né, e então tornando a injúria racial imprescritível e inafiançável, conforme o entendimento proferido pela STF em outubro já de 2021. Então, veja as instituições do Estado se movimentando para que a discriminação tenha um tratamento adequado pela legislação, né, para que haja esse reconhecimento, essa responsabilização e, portanto, a reparação, né, das vítimas. Tipificou um novo crime, né, o crime de racismo religioso, porque as religiões de matriz africana relatam muitos ataques, né, ao exercício da sua fé. Incluiu uma qualificadora no artigo 20, né, para o caso de o crime ter sido cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, né, e aumentando também a pena de reclusão. Estabeleceu um aumento de pena também para o racismo recreativo, né, que é essa figura típica que foi criada. Estabeleceu um aumento de pena por injúria racial cometida por funcionário público no exercício de suas funções. Então, não só quando se comete contra o funcionário público, mas quando o funcionário público comete essa injúria racial. Estabeleceu que em todos os atos processuais cíveis ou criminais, ou seja, em ações indenizatórias na área civil ou ações indenizatórias na área ou ações criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Então, aqui é uma inovação legislativa, para além da criação de novos tipos penais, do aumento das penas, é uma inovação bastante importante e até paradigmática em termos de processo penal, no sentido da importância do acompanhamento das vítimas nesses processos correlatos. E incluiu também uma regra hermenêutica para os magistrados e as magistradas, no sentido de que
Na interpretação da Lei KO, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida e aqui é bastante importante, né? Usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então, essa também, na minha opinião, é uma inovação bastante importante, no sentido de impor e colocar uma regra hermenêutica aos magistrados, né, sabendo que nós temos uma composição muito baixa de juízes e juízas negras, né, no judiciário brasileiro, então que juízes e juízas, em sua maioria brancos, tenham essa regra para interpretar e julgar os casos de discriminação, né? Então, isso é bastante importante, né? Aqui vem maior também a questão da interpretação da lei, né? E eu considero, na verdade, inclusive, o meu projeto de pesquisa no mestrado gira em torno também da aplicação dessa lei recente. Então, é bastante importante que a gente fique atento à aplicação e que o Poder Judiciário, o sistema de justiça como um todo, esteja diligente, né, na operacionalização dessas mudanças legislativas, não só, né, na criação de novos crimes e do aumento de penas, que é uma tradição já legislativa na área criminal bastante arcaica, digamos assim, né? Não necessariamente a criação de novos crimes e o aumento das penas vai coibir que as pessoas cometam esse tipo de crime ou que os magistrados passem a reconhecer, né, e dentro da instrução criminal possam chegar a uma sentença condenatória, mas essa regra é bastante inovadora, né, no sentido de não colocar só o aumento das penas e a criação de novos crimes, mas sim como as pessoas devem interpretar os fatos para decidir se aquilo foi discriminação ou não. Então, isso é bastante importante e vem na linha do que juristas negros, né, convocados pelo Congresso Nacional, concluíram que seria importante para atualizar a legislação brasileira. Então, em resumo, né, os desafios de uma advocacia antidiscriminatória é buscar políticas de reconhecimento, né, de que as vítimas passaram por situações discriminatórias de diversos tipos, como eu coloquei no início dessa exposição, buscar, né, e construir um caminho de responsabilização, né, e que não se confunde com meras punições, mas de responsabilização dos agentes que cometem esse tipo de violência interpessoal, não deixa de ser uma violência também simbólica, psicológica, às vezes física, né? E também a busca por reparação, porque na medida em que foi reconhecido, que foi responsabilizado, é necessário uma política de reparação, né? E a população negra, em sua maioria, sempre buscou, né, políticas de reparação histórica, tanto dos crimes de escravização quanto dos crimes que continuam se sucedendo, né, a partir de processos de discriminação no geral. Então, por hoje, para contribuir com a jornada e para respeitar também, né, esse novo formato de vídeos curtos e colaborativos numa plataforma, eu agradeço novamente a organização, agradeço a você que doou, né, para que a gente possa auxiliar as vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E agradeço, deixo os meus contatos e até a próxima.